Jerônimo recebe uma ligação enigmática enquanto está com Renata, marcando um encontro privado com ele. Honório pede a Adriana que se aproxime de Matias e ela deixa escapar que isso não é apenas um favor, mas um prazer. Depois explica que Matias é uma pessoa muito agradável e questiona por que Honório fez tal pedido. Honório revela que Matias está deprimido e cometendo muitos erros. Como ele não tem amigos no país, Honório pensou que Adriana poderia ajudá-lo a se distrair. Adriana aceita a proposta. Curiosa, Adriana pergunta a Daniel de quem ele está gostando, mas ele prefere que ela conte primeiro sobre seus próprios sentimentos. Após a ligação, Jerônimo fica preocupado e inventa para Renata que alguns de seus investimentos sofreram perdas. Ela percebe o quanto ele ficou abalado. Jerônimo avisa que não poderá vê-la à noite, pois precisa resolver o problema. Enquanto isso, Matias não sabe como superar Renata. Renata diz a Jerônimo que revelou todos os detalhes de sua vida, mas ainda não conhece nada sobre ele. Então pede que ele fale sobre seu irmão falecido. Jerônimo responde que ainda não se sente pronto para isso. Renata garante que não esconde nada dele e gostaria que ele fosse igualmente sincero. Jerônimo questiona se ela nunca pensou em casamento nem como brincadeira. Renata assegura que não, pois ainda não havia encontrado a pessoa certa, mas sente que talvez estivesse esperando por Jerônimo. Jerônimo então a beija de maneira agressiva e Renata o afasta. Ele pede desculpas, explicando que não era sua intenção. Renata diz que está tudo bem e, olhando profundamente nos olhos de Jerônimo, declara seu amor. Adriana pede a Matias que acompanhe ao cinema, dizendo que não quer estar em casa quando Honório for visitar sua mãe. Matias sugere que ela convide uma amiga, pois ele não se sente uma boa companhia no momento. Adriana insiste, propondo que compartilhem sua solidão. Matias acaba aceitando, mas pede que Adriana mantenha certa distância, pois acredita que sempre acaba magoando as pessoas. Adriana responde que todos já causaram ou sofreram alguma decepção. Constanza pergunta a Gonçalo se ele se aborreceu ao saber que Regina está comprometida. Gonçalo admite seus sentimentos por Regina, mas nega que seu divórcio de Josefina seja por causa dela, explicando que já não ama sua esposa. Constanza sugere ao irmão que finalize o divórcio antes de tentar conquistar Regina. Regina pensa em expressar sua gratidão pela doação dos Monterrúbios durante o jantar de gala anual. Carla questiona Regina se Gonçalo já sabe de seu compromisso com Antônio e Regina confirma. Carla acredita que Gonçalo já tenha entendido o recado, mas em seu íntimo, Regina confessa a si mesma que Gonçalo não lhe é indiferente. Ao receber uma ligação de Jerônimo, Regina admite que se sente desconfortável por precisar esconder informações sobre ele e Rafael dos Monterrúbios. Contudo, Jerônimo responde que ainda não é o momento adequado para falar sobre o assunto. Regina aconselha ao amigo a ser honesto com Renata, mas Jerônimo insiste que Renata deve primeiro revelar o relacionamento que teve com Rafael. Regina alerta Jerônimo para ter cuidado ao exigir algo que ele próprio não está oferecendo, lembrando que ele também entrou na vida de Renata com base em mentiras. Selena fica surpresa quando Roberta lhe conta que Jerônimo e Rafael são meio-irmãos. Roberta comenta que agora entende por que eles se parecem tanto e lembra que ambos a chamavam de bonita. Ao ver César ao longe, Selena se sente atraída por ele e sugere que talvez Jerônimo também queria se aproveitar de Roberta assim como Rafael. Relembrando os problemas financeiros de Jerônimo, Selena ainda especula que ao perceber que Renata era a filha favorita de Gonçalo, ele decidiu investir nela. Roberta afirma que se for esse o caso, Jerônimo ficará decepcionado, pois Renata não herdará nenhum centavo. Roberta espera que Jerônimo deixe Renata devastada, assim como Rafael a deixou. Agora, Roberta está decidida a permitir que sua irmã sofra ao lado de Jerônimo. Constanza convida Renata para acompanhá-la em um trabalho social no centro de Regina, enquanto não consegue emprego, e Renata aceita. Isidro comenta com a família que seria ótimo se mais empresas ajudassem as pessoas como fazem os Monterrúbios. Andrezinho compartilha com os pais que, quando se tornar um médico renomado, vai pedir ajuda aos Monterrúbios para construir um centro para crianças com leucemia.
Inês recebe uma ligação informando que ela é compatível para doar medula óssea ao filho e os três se abraçam emocionados. Na fazenda, as trabalhadoras que cuidam da poda das vinheiras fazem uma pausa para descansar, enquanto Carlos comenta que sentirá saudades de cada uma delas e Lázaro concorda. Carlos recebe uma ligação do advogado pedindo que ele assine alguns documentos. Matilde sugere que, se Carlos não for, a venda da fazenda pode ser atrasada. No entanto, quem realmente ligou foi Ezequiel, a mando de Augusto, preparando uma armadilha para Carlos. Álvaro chega em casa embriagado e Carina percebe uma mancha de batom no colarinho de sua camisa. Álvaro mente dizendo que alguma paciente deve ter esbarrado nele no consultório, garantindo que é um homem fiel. No entanto, em seu íntimo, Álvaro se lembra de ter estado com uma mulher no bar e tenta remover a mancha de batom usando bebida. Logo depois, cai na cama e adormece. Carina pega a camisa do marido e chora. À noite, Lázaro deixa Carlos no caminho para o escritório do advogado e vai ao mercado. Nesse meio tempo, Carlos é atacado por vários homens que o alertam de que ele aprenderá quem manda no local. Ezequiel e Augusto observam enquanto Carlos é brutalmente agredido. Constanza chega ao centro com Renata, o que deixa Regina feliz com sua colaboração. Ao ser apresentada a Renata, Carla se encanta por ela, sem imaginar que é sua neta. Ágata fica surpresa com a visita inesperada de Honório, que pede que ela esclareça o que está acontecendo. Jerônimo recebe Josefina em seu apartamento e ela questiona suas intenções com Renata, perguntando que tipo de relacionamento eles mantêm. Jerônimo responde que ambos são adultos e sabem como conduzir a relação. Josefina alerta que Renata provavelmente será deserdada pelo que fez com Matias. Jerônimo assegura que não está interessado no dinheiro de Renata, mas Josefina retruca, mencionando que está ciente dos problemas financeiros de Jerônimo. Ele admite a dificuldade, mas garante que superará tudo. Josefina sugere que ele conte logo a Renata sobre sua situação financeira para evitar surpresas desagradáveis. Jerônimo pergunta se ela está insinuando que Renata está com ele por interesse, mas Josefina nega, embora insista que ele deve ser honesto com Renata para evitar mal-entendidos. Por fim, Josefina questiona por que Jerônimo iniciou um jogo duplo com Roberta e Renata. Regina comenta com Renata que Jerônimo é um dos principais colaboradores do centro, explicando que o pai dele começou ajudando e, após sua morte, Jerônimo continuou prestando apoio, além de se tornar um grande amigo. Carla elogia tanto Jerônimo quanto Renata, afirmando que se Renata está ali é porque também possui sentimentos generosos. Renata compartilha que Gonçalo assumiu junto com sua irmã quando eram pequenas, oferecendo amor, carinho e seu sobrenome. Carla pergunta se o pai biológico delas concordou em deixá-las usar outro sobrenome e Renata revela que tanto ela quanto Roberta nunca conheceram o pai, pois ele abandonou a mãe delas quando ela estava grávida. Elas cresceram em uma pequena cidade do interior e só mais tarde Gonçalo conheceu sua mãe. Regina supõe que Renata teve uma infância difícil. Renata responde que de certa forma sim, mas não tanto quanto as mulheres que frequentam o centro. Ela acrescenta que se considera uma mulher de sorte e tem muito a agradecer a Deus. Constanza comenta que Renata é positiva e sugere que aproveitem o tempo em que ela está desempregada. Carla expressa que gostou muito de Renata. Renata diz que se sente em casa e mesmo quando voltar a trabalhar, dará um jeito de continuar ajudando. Jerônimo conta a Josefina que no início não sabia que Renata e Roberta eram irmãs, nem que Renata era namorada de Matias. Josefina afirma que Renata sempre foi muito namoradeira e instável no amor e questiona por que ele decidiu ficar. Jerônimo responde que permaneceu no país por amor a Renata e revela que voltou do exterior para pedir a mão da namorada de seu irmão, mas isso não aconteceu porque seu irmão morreu. Josefina finge lamentar, mencionando que espera que Jerônimo tenha sido sincero e que suas intenções com Renata sejam boas, pois Roberta ficou muito ferida. Satisfeita com a conversa, Josefina vai embora, mas a incomoda o fato de Jerônimo estar tão próximo de Renata e Roberta, fazendo-a se questionar sobre o que Jerônimo pode estar escondendo. Enquanto isso, Carlos permanece inconsciente e gravemente ferido, caído na rua.
Honório insiste que Agatha revele a identidade do pai de Adriana. Agatha explica que está ciente de que sua morte está próxima e deseja garantir a proteção de sua filha, revelando que Adriana é filha de Honório, o homem que amou a vida inteira. Honório fica profundamente surpreso. No cinema, Adriana e Matias se divertem jogando pipoca um no outro como se fossem crianças. Honório pergunta a Agatha por que ela não disse nada antes. Ela responde que a paternidade não estava nos planos dele e que sentiu que a responsabilidade por engravidar era sua. Ela estava disposta a contar a verdade no dia em que Honório pediu para que fossem apenas amigos. Agatha pede que Honório continue perto de Adriana sem revelar que é o pai dela, até que ela morra e até que ele considere o momento apropriado. Honório acha isso injusto e afirma que nunca teria abandonado as duas. Agatha explica que não queria que a vida de Honório fosse alterada por causa dela. Agatha revela que Adriana sabe que na relação amou sozinha, mas Honório afirma que também amou Agatha, mas Agatha negou a chance de ter visto sua filha crescer. Honório admite que não sabe como contar a Constanza sobre a filha, pois ela nunca pôde ser mãe. Agatha sugere que Honório diga a Constanza que está cuidando de Adriana em nome da amizade entre eles. O padre Severino e outro homem encontram Carlos caído na rua. Lázaro chega pouco depois e se espanta ao ver Carlos naquela condição. Carlos então é levado para a caminhonete. Constanza comenta com Renata que a filha roubada de Regina deve ter a mesma idade de Renata, mas que ainda não desistiu de encontrá-la. Renata diz que sentiu uma conexão especial com Regina e que daria tudo para receber um abraço de Josefina, assim como Regina a abraçou. Constanza brinca dizendo que ficará com ciúmes de Regina, pois ela chegou antes e deve receber mais carinho. Carina informa Matilde que Carlos está em sua casa e assim que Álvaro terminar de atendê-lo, será levado para a fazenda. Carlos já está consciente recebendo cuidados médicos. Álvaro explica que Carlos tem uma costela quebrada e que a única coisa que pode ser feita é mantê-lo enfaixado. O padre pergunta se Carlos lembra de quem o agrediu. Embora Carlos não reconheça os agressores, eles disseram que era para deixar claro quem manda ali. O padre fica confuso e Carlos encara Álvaro.